Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu na frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. O Evangelho de hoje mostra o dia na vida de Cristo, como ele iniciava o seu dia, como concluía o seu dia. Do início ao fim, do nascer ao pôr do sol, a vida de Cristo era serviço ao Pai e aos necessitados. Então nós vimos que Jesus, ele se encontra com as pessoas ao longo do seu dia e se compadece com a necessidade delas, sobretudo com os mais sofredores. Queridos irmãos e irmãs, o primeiro ensinamento no Evangelho de hoje é que Jesus vai ao encontro da sogra de Pedro que estava enferma. Assim nós estamos vendo que Jesus, ele não se afasta de nós, ele se aproxima e ajuda a pessoa a se levantar. A sogra de Pedro que estava de cama, ao encontrar-se com Cristo, começa a ficar de pé e a servir a todos. Então Jesus se aproxima de nós nas nossas fragilidades, toca o nosso coração, o nosso ser, nos coloca de pé, ergue o homem, restaura, recria, dá a nós novas condições, mas nós não devemos nos acomodar no nosso bem-estar. Assim como a sogra de Pedro serviu a todos na casa, nós precisamos estar na casa de Deus também a serviço dos irmãos. Esse é o primeiro ensinamento. Nós temos um Deus perto de nós, que nos encoraja diante da nossa vida, nos dá coragem para não desistir. O segundo ensinamento do Evangelho de hoje é em relação à gratidão. Ele é a virtude dos que sabem que é dando que se recebe. A sogra de Simão, uma vez recuperada, imediatamente coloca a olhar a necessidade do outro, porque ela é grata de tudo que Jesus fez em seu favor e esse amor é recíproco. A gratidão precisa ser transformada em caridade. E ela quer servir não somente a Jesus, mas a todos os irmãos. A nossa gratidão a Deus precisa se alargar também nas ações ao próximo. Queridos irmãos e irmãs, o terceiro e último ensinamento do Evangelho de hoje é que também nós precisamos olhar o nosso trabalho de evangelizador, o nosso serviço, seja ele qual for, e entender que nós precisamos trabalhar e precisamos descansar. E o descanso na vida do cristão é para ele revigorar a sua força. Então Jesus está nos ensinando que o descanso também agrada a Deus. Quando Deus criou o mundo, ele cria o mundo em 6 dias, no sétimo ele descansa. Nós precisamos aprender a trabalhar, a nos dedicar à obra de Deus, mas precisamos também de restaurar as nossas forças. O nosso trabalho ele não deve ser sem ritmo.
numa continuidade desenfreada, porque nós podemos perder as forças para aquilo que Deus confiou a nós. Então eu preciso fazer aquilo que eu dou conta, ser responsável por aquilo que eu posso dar continuidade. A gente não deve abraçar o mundo com as pernas. Não devo assumir 1000 atividades porque eu não vou fazê-las bem feitas. Então, às vezes, você pode fazer na sua comunidade, na sua paróquia, uma única ação em uma pastoral e fazer dando tudo de si. E às vezes a gente pode querer estar em 5, 6, 7 pastorais e a gente não vai dar conta. Que Deus nos dê sabedoria e entusiasmo para servi-lo na messe onde Ele nos colocou. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Que a bênção de Deus desça sobre vós e permaneça para sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.